na época era deficiente aqui na cidade de Santos, salvo engano, existia 7 advogados que atuavam na área tributária. É o compliance, né? É, o compliance tributário. Por quê? O que acontecia muito era, eu só vou procurar um advogado quando aparecer uma execução fiscal. O oficial de justiça está batendo na minha porta. Aí eu vou olhar, nossa, eu tô com uma execução fiscal de $500 mil, de 1 milhão. É triste de ver hoje Meu o comércio em Santos, no centro, acabou. Né? Então, lojas fecharam, empresas foram embora. Isso que o Dr. Paulo falou agora. Olá, caros amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui começando mais um episódio do nosso podcast O Contexto. Ao meu lado aqui, o doutor Elton dos Anjos, meu amigo de bancada. Estamos aqui mais um dia, doutor, tentando trazer aquelas informações que nós achamos pertinentes ao nosso público. Sim. E hoje eu tenho certeza que será mais um episódio que terá grande relevância para o nosso podcast. Eu tenho certeza disso, inclusive trazendo um jovem advogado, né? Uma área que eu considero difícil, né? Como advogados que somos, não conheço nada do assunto, tenho ideias de algumas coisas que a gente passa por elas. Mas o Dr. Paulo Bravo é o especialista de hoje e tenho certeza que trará muitas informações para nós. Inclusive, eu gostaria que ele se apresentasse para o nosso público e contar brevemente a história dele e como ele chegou a ser o advogado tributarista que hoje aqui está representando uma difícil missão de esclarecer muitos assuntos que os nossos ouvintes querem ouvir. Maravilha. Bom, olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário que vocês estão assistindo, né, nos ouvindo, mas é um prazer estar aqui. Agradeço demais o convite para estar participando, né, do contexto. Bom, vou contar assim um pouco, né, da minha história, principalmente no direito tributário, né? Eu comecei no direito tributário quando eu ainda estava na faculdade. Eu tinha uma visão assim completamente diferente do direito tributário. Eu olhava assim, eu tinha a visão que praticamente todo mundo na faculdade de direito tem, que é, nossa, direito tributário, É que eu nossa, tenho até hoje. Mas todo iniciante do direito, um estudante de direito, o que ele quer é o direito criminal. O Sim, criminal quer a sim, sensação do negócio, né? sim, eu ia mais assim pro lado civil. Eu olhava assim, não, eu quero ser civilista. Só que aí o que aconteceu? Quando eu estava no terceiro ano da faculdade, no meio da pandemia, acabou o meu contrato de estágio. E imagina, lockdown, eu precisando de O estágio, doutor fazia estágio aonde? eu fazia estágio na Sabesp. Que eu fiquei 2 anos na Sabesp. E no meio do lockdown, eu precisando de estágio, porque eu não ganhava tanto dinheiro, mas ajudava a pagar as contas, né? E No aí, começo, né? Um como começo. todo começo, e ainda no terceiro ano da faculdade, e aí um amigo meu me chamou, falou: olha, abriu processo seletivo aqui na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional em Santos. E abriu aqui vaga, se candidata, pô. Aí eu, ah, tá bom, Vou vou. Aí tentar. eu pensei, vou me candidatar, e se eu passar, eu fico lá até achar alguma coisa em outra área, porque, pelo amor de Deus, né? Tributário. Não. E aí acontece que eu entrei e não é que eu gostei da área. Se apaixonou Me pelo. apaixonei pelo direito tributário. E na época eu ainda nem tinha direito tributário na faculdade, só fui ter no quarto ano. Sim. Então, eu acabei me apaixonando, eu trabalhava lá diretamente com execuções fiscais e acabei ficando os 2 anos de contrato, né? Que estágio são 2 anos. Eu fiquei até o quinto ano e hoje eu sou do outro lado. Se um dia trabalhava pelo lado da fazenda, hoje eu sou pelo lado do contribuinte. Ah, bacana. Tem cara de tributarista, não tem? Tem. Olha, eu vou levar isso como um elogio, viu? Jovem, cara de tributarista e sabe muito do assunto, tenho certeza que vai Sim. esclarecer a coisa. Doutor, Agradeço. vamos começar a falar um assunto que eu entendo que seja de grande relevância. Vamos falar sobre essa reforma tributária. O senhor pode estar falando um pouquinho para a gente sobre essa reforma tributária? Bom, a reforma tributária, né? Acredito
todo mundo saiba que é o assunto do momento no sim. direito tributário. Então, os colegas sabem que, como advogados, a gente estuda todos os dias, a gente não para de estudar na faculdade. Com a reforma tributária, os tributaristas estão tendo que estudar o dobro, Muito mais. porque todo dia sai alguma coisa nova, porque tudo ainda está muito indefinido. Tem algumas coisas que já estão andando, já estão começando, só que tem muita coisa indefinida. Então, todo dia É é uma novidade estudo através disso. jurídica mesmo. Isso, aí de manhã eu leio notícias tributárias quando eu tô tomando meu café, porque é tudo muito novo. Mas, assim, vai mudar bastante coisa, principalmente, assim, para quem tem empresa, comércio, para a população em geral, vai ter bastante Por exemplo, mudança. doutor, o que seria CBS e IBS nessa Ótimo. questão? Que eu estou curioso em saber que há mudanças, novas mudanças, né? Isso. Ao meu ver, são, assim, os pilares da reforma tributária. Porque a reforma tributária veio para simplificar mesmo, porque hoje no Brasil a gente tem o sistema tributário mais complexo do mundo. Muitas empresas, isso é um fato, tá? Muitas empresas deixam de vir para o Brasil porque não entendem como funciona a nossa carga tributária. E acabam ficando perdidas e falam assim: olha, será que compensa ir para lá? E acabam não vindo, porque é muito difícil de entender. Pra Olha isso, falar, nem olha nós isso. brasileiros nos entendemos completamente. Então, e voltando ao IBS e o CBS, eles vêm pelo IVA dual. Creio que no jornal as pessoas já devem ter ouvido, mas o que que seria isso? O IVA dual, ele carrega o IBS e o CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços e o imposto sobre bens e serviços. CBS federal e o IBS estadual. E eles vão englobar os impostos que existem hoje. Então, vou dar um exemplo. O ICMS, que é o estadual, ele vai deixar de existir, porque ele vai estar dentro do IBS, perdão. O ISS também deixa de existir. PIS, COFINS, que são federais, entram no CBS. Então, a ideia da reforma é simplificar essa questão de. Seria unificar. Isso seria unificar. Unificar. É, Por um único imposto. isso. E hoje, os estados acabam sendo assim muito livres para tratar sobre a questão de alíquotas. Com a reforma tributária isso já muda, porque tem a questão assim que eles ainda estão analisando como será, mas o comitê gestor, que aí terá os representantes dos estados. E isso fará com que as empresas que estão fora do nosso estado ou do Brasil olhem para nós de uma forma mais compreensiva de como funciona o imposto no Brasil? Sim, porque hoje a gente paga muita coisa que a gente nem sabe o que está pagando. E isso vai ficar mais claro, porque, assim, vendo no dia a dia das empresas, muitas vezes as empresas deixam de pagar algum imposto, não por, eu vou sonegar, não, porque é tanto imposto, Desconhecimento, talvez. desconhecimento. Então, eu falo que todo empresário precisa ter um contador, Um bom contador, um né? bom contador. Não basta ser um Não basta contador, ser um contador, tem um que ter bom um contador. bom contador e um advogado tributarista. Porque eu até brinco que muitas vezes só procuram um advogado, no modo geral, mas principalmente o tributarista, quando já estão com a corda no pescoço. Não se via falar em advogado tributarista na nossa época, há uns tempos atrás. verdade. Não se falava muito do advogado tributarista, era um contador que trabalhava, Sim, né? sim. Agora, hoje, é a necessidade do advogado. Sim, Só um parênteses aqui. Eu, em 89 até 94, eu trabalhei numa agência de navegação. E eu Isso lembro, é muito importante, funciona, né? Tributarismo. eu lembro bem que na época era deficiente aqui na cidade de Santos, salvo engano, existia 7 advogados que atuavam na área tributária. Olha isso, olha Só isso. existiam 7 advogados. Por quê? Porque realmente era uma área É uma muito área muito complexa. específica, É, né? muito Muito complexa. específica. Então, não basta simplesmente ter um conhecimento jurídico.
Tem que ter um conhecimento também, eu entendo até com um conhecimento contábil. Sim, eu conto até uma situação, né, uma não, várias, porque isso acontecia quase que diariamente. Quando eu estagiava na procuradoria, eu lidava diretamente com execuções fiscais. A gente conseguia perceber, pela petição dos advogados, se era tributarista ou não. Ah, com Porque certeza. muitas vezes, assim, é uma empresa familiar e eu tenho um advogado de confiança. "Ah, doutor, chegou a citação aqui, o que que é isso?" Aí vai ver uma execução fiscal. "Ah, você consegue cuidar disso?" "Deixa comigo, eu cuido." E aí a gente olhava, eu via cada absurdo que, assim, era simples de resolver, só que Por falta por de falta de Conhecimento técnico, conhecimento, né? Conhecimento técnico, então, não tem como. para mexer com o direito tributário, tem que entender. E como eu falei agora no começo, a gente, principalmente com a reforma tributária, todo dia está estudando alguma coisa Eu nova. pensei em mudar, rapaz, em fazer tributário, mas estou desistindo da Tá bem, doutor, é uma área bem legal. O bom de ser o advogado tributarista é que não precisa ter, não faz audiência, né? O Não. advogado tributarista ele Olha que massa. só fala Ah, de direito, não fala de erro material, não, não fala o erro material, só fala, não, fala besteira, pera. peraí. Não, só se discute o direito, não se discute a matéria, né? Isso. Não é isso? A matéria já está, ela já é Não, porque definida, né? eu digo no sentido assim, por exemplo, você vai atuar, por exemplo, na área de família. No júri até, no criminalista. Não, mas vamos colocar na área da família. Algumas situações não dá para ser julgado o processo no Estado. Então, para o livre convencimento do juiz, existe a necessidade de ouvir as partes. Sim. E dentro do direito tributário, não. Porque ali Uhum. você não vai discutir matéria, você só vai discutir direito. Então é Sim. bacana por causa disso. As Porque pessoas que não conhecem a área do direito, que nossos ouvintes que não têm o acesso à área de direito como nós temos, essa explicação foi bem clara, que deixou claro qual é a função do tributarista, que eu não quero ser nem pagando o dobro que eu ganho. Então, assim, A gente hoje é muito raro, assim, sim, audiência realmente não tem. O que a gente pode ter é sustentação oral, que às vezes é uma situação muito específica, que agora não tá vindo nenhum exemplo em tá. mente, mas assim, É um algum, caso muito específico algum mesmo, caso né? específico que a gente precisa mostrar, por exemplo, que não. quando há uma contradição dentro dos tribunais em É, relação. Interpretação É da uma própria interpretação lei, da né? própria lei. muito se discute, por exemplo, o fato gerador, porque para ter o imposto precisa ter o fato gerador. Sim, Então, eu vou fazer uma sustentação oral para julgarem o meu recurso, porque eu estou batendo na tecla que não teve o fato gerador, ou que o fato gerador foi posterior, só que em primeira instância não entenderam dessa forma, então é mais nesse sentido. eu vou pagar a sua cota parte nessa questão de imposto. Cada um Isso. que for sendo transferido vai ser pago naquela Isso, proporção. porque já vai ser descontado diretamente. Só que aí, por um outro lado, tem também uma questão que pega sobre o fluxo de caixa das empresas. Por quê? Hoje, como funciona? De um grosso modo, claro. Tá. Comprei com o fornecedor e vendi o produto. Ok, eu tenho um imposto para pagar, que eu vou pagar a guia no final do mês. Normalmente o DARF. Então, esse dinheiro eu vou pagar no final do mês, o imposto. Só que até chegar ao final do mês, eu vou usar esse dinheiro para girar. Talvez para comprar mais mercadoria, eu vendo mais mercadoria. Só que eu não vou ter mais esse dinheiro, porque ele já vai sair direto no split payment. Então, talvez as empresas Pode gerar um problema. pode gerar um problema, porque as empresas vão precisar se planejar para isso. Porque Que é um vai dinheiro que não descapitalizar a empresa. vai descapitalizar, é um dinheiro que não vai dar mais para contar, porque ele já vai ser descontado diretamente. Então o planejamento aí é importantíssimo. Importantíssimo. Hoje o planejamento tributário já é mega importante. Empresário, se ainda não fez, recomendo procurar um advogado de sua confiança, porque muitas vezes a gente paga impostos numa alíquota maior porque fez do jeito que achou que era para fazer.
Então, é importante a análise de um profissional. Porque a conta depois fica sempre para o empresário, né? Não, Fica para o Pro empresário. empresário. por um erro É. dele mesmo, né? Sim, Falta sim. de planejamento. Sim, Por isso que consultar um advogado da área é muito importante. Para não cometer sim, esse tipo de erro, é um erro básico, né? sim. Eu acredito que hoje as empresas estão procurando mais os advogados para montar um planejamento. Sim, O compliance, né? É o compliance tributário. Porque o que acontecia muito era, eu só vou procurar o advogado quando aparecer uma execução fiscal. Aí O tá oficial de tarde. justiça está batendo na minha porta. Aí eu vou olhar, nossa, eu tô com uma execução fiscal de 500 mil, de 1 milhão. Meu Deus, isso é o que vale a minha empresa. O que eu Exato. faço? Então, com o planejamento, você já evita isso. Para evitar esse tipo de transtorno. Isso. E você estar com dívida com a União, com a Fazenda Estadual, é prejudicial para sua empresa de diversas formas. Como, por exemplo, numa licitação. Você não pode estar inscrito em dívida ativa e participar de uma licitação. Mas, por exemplo, se ele estiver pagando essa dívida. Aí a exigibilidade da dívida é suspensa. Ah, tá. E aí Ele está pode ok. participar. Está ok, pode participar. Por quê? Tem a dívida, mas ele está pagando. E para, por exemplo, fazer o parcelamento da dívida, você confessa que tem essa dívida. Então, ó, olha, eu, empresário, tenho essa dívida, Tá ok. parcelei em 30 meses e estou pagando. Então está tudo bem. E não só. Você não é negativado por isso. Não é aí você negativado. pode participar da licitação. Exatamente. Interessante isso, né? Sim. E eu Bacana. falo até, mas a minha empresa não faz licitações. Mas a sua empresa lida com outras empresas, também tem que ficar de olho nisso. Por quê? Hoje as empresas estão cada vez mais tendo setor de compliance. E compliance no modo geral. Compliance de pessoas, até a questão de corrupção e também o compliance tributário. Então, se minha empresa vai fazer negócios com a sua empresa, o meu time de compliance tributário vai analisar, Se a minha ver empresa é saudável se a sua para empresa fazer essa é parceria. saudável tributariamente, para ver se você está inscrito em dívida ativa, se está pagando, Até porque mesmo para fazer financiamento, né? até financiamento. Financiamento. E não tem empréstimos, né? aborrecimentos futuros, porque a pessoa assim, você faz uma parceria com uma empresa que está toda enrolada fiscalmente falando, e aí? Lá na frente vai ser um problema seríssimo. Isso, e dependendo, claro que isso não é a regra, mas dependendo do que for, conforme for, uma empresa que não é saudável pode prejudicar uma empresa Sim. que é saudável. Sim. Se o fisco Puxa ela pro buraco. Se o fisco identificar alguma coisa que possa parecer um grupo econômico, por exemplo. Está acontecendo muito isso até dentro da Justiça do Trabalho, né? Sim. Hoje, dentro da Justiça do Trabalho é, está tendo muito esse reconhecimento de grupo socioeconômico. e aí o que acontece no grupo econômico, todo mundo assume a dívida de todo mundo. Porque a responsabilidade aí ela não é subsidiária. A responsabilidade aí ela é solidária. É solidária. Então, a dívida é da sua empresa, mas a minha acabou entrando no Mesmo balaio, tá junto. E a minha empresa tem dinheiro em caixa, e aí rola uma penhora, pega o dinheiro da minha empresa, mas essa dívida é dele. Mas você é devedor solidário. Solidário. E até provar que focinho de porco não é tomada. Já perdeu. E vai ter uma briga maior ainda, porque além de contratar um advogado, ele vai ter um desgaste que poderia ser evitado. Né? Um desgaste que poderia ser evitado. E aquilo poderia ser bem mais barato se você tivesse feito antes. Para remediar, dá muito mais trabalho do que prevenir. Com certeza. Então, eu não quero gastar com um advogado agora, porque vai mexer no meu fluxo. É desnecessário. Não Como vou que o colocar doutor falou agora há pouco, a gente conversando nos bastidores, ele falou, só procura um advogado e dentista que está no sufoco, né? Verdade. Não é? Assim, dentista, pelo que eu sei, só tem quando que... tá com dor de dente, ou então fazer obturação. O dentista, se eu não me engano, eu completamente leigo, mas eu acho que tem que ir de 6 em 6 meses, se eu não me engano. Assim, mesmo que você não esteja sentindo dor nem nada, tem que ir. Mas as pessoas... Fala, vale prevenção, né? Prevenção. Pra que eu vou? Tá tudo bem, olha no espelho,
Ah, tá branquinho meu dente, não tem É. nada. Então, aí começa uma dor de dente. Ah, é porque era uma cárie não tratada. Era uma cárie não tratada, É. que aí você vai gastar Vira um bem, canal. vira um Vira canal, um canal. vai Que dar problema. Quando é, não perde um dente, É. E o aí advogado é a mesma é coisa. a mesma coisa, porque aí o dentista, olha lá, se tivesse feito antes, tirava a cárie quando estava no início, isso. agora a cárie destruiu seu dente. Agora você é obrigado a fazer um canal, meu querido. É. E aí? E vai doer. É. Vai doer no bolso e na boca. E na boca. Exatamente. No bolso e na boca. E o advogado tributarista é a mesma coisa. Ah, eu não vou. Por que eu vou gastar esse dinheiro agora, né? Não. Deixa eu ver. Não, eu pago tudo certo. É. Tá tudo certo. E Tem aí, uma surpresa. aí o oficial de justiça bate na porta, execução fiscal. Isso é interessante que dá uma esperança tributária para hoje pequenos empresários, médios empresários, grandes empresários, que ele vai conseguir trazer emprego, né, para o município, para o estado, para o Brasil, vai melhorar a condição do próprio empresário manter a sua empresa aberta. Isso eu espero que funcione com essa nova regulamentação da reforma tributária. Se isso realmente acontecer, parabéns, o Brasil está caminhando para um caminho de prosperidade. O que me preocupa hoje é a falta de prosperidade que nós temos com relação ao tributário, que é difícil, hein? É difícil. Sim. Sobreviver hoje é difícil. Eu vejo que dentro do nosso país nós temos um problema sério. As pessoas elas se aventuram em ser empresários. Outro problema, né? Sem planejamento nenhum. A pessoa ela acha que o simples fato dela abrir uma porta e vender um produto ali é o suficiente para ela se titular empresário. Eu entendo que vai muito além disso. Com Eu certeza. acredito que a pessoa deveria se preparar de uma forma onde ela fizesse um estudo, né? Hoje nós temos aqui o Sebrae, que Sim, que sim. ajuda Contribui bastante, muito, né? contribui Auxilia bastante, demais os auxilia. pequenos e médios empresários. Eu acho que esse seria o primeiro caminho, É o caminho. né? E às vezes o que muito acontece, o pequeno empresário, ele tá ali com o dinheiro justinho para começar e abrir a empresa. Aí ele daqui 3 meses, 5 meses, o cara quebra. Por quê? Porque o cara não tem um planejamento, o cara não tem Isso. um, um, Um preparo, um né? preparo, Preparo exatamente. como ser empresário, o nome é bonito. Sim, A ação é difícil. é Colocar verdade. no Instagram lá, empresário. Então, mas isso aí a gente tem que agradecer o novo Código Civil, né? Porque ele titulou o novo Código Civil, todos aqueles que tivessem empresa fossem chamados de empresário. Empresário. Sim. Sim, eu acredito que essa parte assim do planejamento, não só planejamento tributário, mas planejamento da empresa. Olha, eu preciso ter uma margem de que, olha, eu no começo é difícil para todo mundo. Não, Eu vou abrir uma lojinha, uma portinha. Eu no primeiro dia. Nos primeiros anos da É, empresário é difícil. Não vai ser no primeiro mês que eu vou ter Não. um faturamento Não. milionário. Não. Primeiro você tem que pagar o que você investiu para depois começar a lucrar. E algumas pessoas não veem entendem, dessa forma. Entendem que assim, eu abri, agora eu preciso lucrar. Não, é todo um planejamento. Eu já vi gradativo, pessoas que gradativo. saíram em acordos de empresas, saiu para pagar o bem, ele foi embora, né? Falou, ó, vou aposentar, eu não quero mais trabalhar, e a empresa faz um acordo, dá um dinheiro para ele. Ele sai de lá, monta o quê? Qualquer negócio. Ele monta uma pizzaria. Agora eu vou monta- ganhar dinheiro. Agora eu vou ganhar dinheiro. Quebra. Todo o dinheiro que ele ganhou e investiu naquilo lá, ele quebra, porque ele não tem planejamento nenhum. Ele acha que vender pizza é fácil. E a culpa é do mundo menos dele. Exatamente. Por aí. Então, antes de fazer essa besteira, o dinheirinho que você guardou, cara, da empresa da vida inteira, procura um advogado tributarista. Sim. Fala, eu quero fazer isso. Aí ele vai te dar o caminho, aí você vê se dá ou não. Geralmente não dá. Vai por mim que geralmente não dá. Procura um advogado, procura um contador de confiança, confiança, um bom contador, porque assim, eu não gosto de falar de colegas, mas assim, o contador pode salvar sua vida, como ele pode destruir enterrar. também. Então, é assim, por isso que é muito importante ter um bom contador. Do mesmo modo que é muito importante ter um bom advogado tributarista. Lógico. Porque se você contrata um advogado tributarista que não tem conhecimento nenhum,
pode dar sorte dele fazer um bom trabalho. Tratar o advogado que nem eu, a tributária, se é eu, te quebrou, velho. Já quebrou de cara. Doutor, tem uma pergunta que eu acho interessante, conversando aqui nos bastidores com outro colega, ele me falou algo em relação a uma guerra fiscal. O que o senhor pode me dizer aqui pra gente? O que seria essa guerra como vai fiscal? funcionar Como é isso? que vai funcionar isso? Pra Porque gente entender a um guerra pouco. fiscal, eu quero entender que guerra é essa. né? Porque ele falou uma guerra fiscal e eu fiz. Hã? Não Porque a entendi, gente escuta guerra e já pensa, Nós nossa, Então, Não. seria isso. Seria uma coisa mais específica, Sim. mais técnica. Bom, a guerra fiscal, vou dar um exemplo assim. Como funciona? Hoje o ICMS, cada estado tem a sua alíquota e o ICMS ele é cobrado no estado de origem. Então, São Paulo cobra a alíquota X. Aí o Rio de Janeiro cobra a alíquota X mais 3%. Aí, e o que eu faço? Vou para São Paulo. Por quê? Mais benéfico, isso? É mais benéfico. Ah. E os estados criam incentivos fiscais para atrair as empresas. Isso aconteceu muito na região sul, né? Em relação a pneus. Existiam empresas aqui do estado de São Paulo que abriam uma filial lá, porque lá Pagava menos imposto. O ICMS era muito mais em conta e depois mandava para cá. Isso vai, então, esse é um exemplo de guerra fiscal, porque os estados acabam incentivando, criando incentivos para atrair as empresas. Ou atrair ou perder. Ou perder. Porque muitas empresas Porque saíram se eu subir- daqui para... O estado tem vindo perdendo a empresa para outro estado por causa sim. dessa guerra fiscal. Isso, só que na reforma tributária vai ter uma mudança sobre isso. Porque o imposto ele vai ser pago para o estado de origem, não, perdão, para o estado destinatário. Ou seja, não importa onde a minha empresa está sediada, para onde o produto for, o IPS vai ser pago lá. Vai ser pago lá. Então, isso, de certo modo, vai acabar com essa guerra fiscal. Foi uma solução muito boa. Só uma pacificação entre os estados, de uma certa forma, tributária. Acaba criando assim uma justiça tributária, porque tem estados que têm condições de dar maiores incentivos e outros não, porque não geram tantas riquezas. Só que o que eu acredito que vai acabar essa guerra fiscal, só que vai começar uma outra guerra fiscal. Vai mudar o campo de batalha, porque hoje a guerra fiscal ela é entre os estados. Só que essa nova guerra fiscal vai ser principalmente entre os municípios, principalmente com impostos como IPTU, ITBI, e o porquê disso? Por exemplo, uma empresa quer vir para cá e aí a prefeitura destina uma área para eles e tira algum imposto. É isso? É exatamente isso. Uma empresa vem para cá e vai comprar um terreno gigantesco. Imagina o quanto que ela não vai pagar de ITBI para adquirir esse terreno. Então a prefeitura chega, sim, o empresário, se trouxer a minha empresa para cá, ó, diminua essa alíquota aqui. Vem para cá. Olha, diminua a alíquota do IPTU durante 10 anos. Aí o empresário, opa, vai ser mais atrativo para o empresário. Vai ser mais atrativo, porque se antes a guerra era principalmente sobre o ICMS, Sim. que é um imposto estadual, hoje, com a reforma tributária, o que eu acredito que acontecerá... Olha que fantástico, ele levou para o outro lado, o município vai ter um poder de decisão de trazer empresas ou não, depende do município. Então os estados terão que conversar com municípios estratégicos para atrair empresários, porque hoje o estado, não, eu vou diminuir a alíquota para trazer o empresário para cá. Só que agora vai ter que conversar com as prefeituras. Ele fatiou, então. Fatiou. Exato. Dentro disso que você está falando, eu acho isso importante até para dentro da nossa cidade. Muito portuária, trazendo essa situação para dentro da nossa cidade. Para cá. O nosso centro aqui ele está muito abandonado. Ocioso. Mas por quê? Porque justamente não tem isso, incentivo fiscal.
do nosso governo aqui dentro do nosso município. Exato. Sim, Então, eu acredito que talvez nosso prefeito ele tenha que começar a olhar com os bons olhos essa reforma tributária. Por quê? Porque sim, nosso centro está morto. Não, Então, eu até acredito que todos os prefeitos têm interesse muito grande de ter empresas dentro do seu município, porque gera emprego, gera renda para o município. É fantástico isso. Né? Agora precisa, que você falou, precisa ou o político ou o prefeito ter os olhos para isso, né? Olhar com é, carinho para essa decisão, sim, que sim. vai fortalecer demais os Porque municípios. hoje eu vejo o nosso centro aqui como está um centro morto, né? No sentido de muitas empresas, né? Foram Muitas embora de lojas foram Santos, né? embora, Foram foram embora. embora de Santos, foram Sim. embora para outra localização. Por quê? Porque não existe esse incentivo fiscal e é muito alto o custo para manter um escritório, para manter uma empresa, para manter uma A gente fica loja. triste sim. de ver hoje o comércio em Santos, no centro, acabou. Né? Lojas fecharam, empresas foram embora. Isso que o doutor Paulo falou agora, eu acho interessante porque vai trazer muito mais força e eu acredito que politicamente é interessante para qualquer município isso. Sim. Tem que ter um bom No caminho. contexto, assim, principalmente do centro histórico de Santos, é, tem a questão principalmente de imóveis Os tombados. tombamentos, né? Então, é complicado porque não tem um incentivo fiscal e para manter um imóvel tombado é muito mais caro do que manter um Sem dúvida. imóvel normal. E os imóveis tombados estão caindo, às vezes, aí, Estão caindo mal conservados, entendeu? porque não Incentivo, compensa. né? Não tem Não incentivo. compensa. Não Por que que eu tem. vou abrir meu comércio aqui se eu posso abrir em outra região da cidade, que eu posso mexer no imóvel do jeito que eu quiser e vai ter mais movimento? Porque hoje não tem movimento no centro Não de tem. Santos. Acabou. 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 É Acabou. só ali no centro de Santos é prostituição, abandono. Cracolândia. É. O centro de Santos, depois das 5h30, Acabou. 6 horas, não dá para andar na rua, Não Paulo. dá. Fica aí os nossos protestos aí para os nossos governantes, para que se Sim. atentem a mais aí essa nova reforma tributária e que possa ajudar os nossos empresários aqui da nossa cidade. Exatamente. Sim, Pra que- eu posso até, desculpa te cortar, trazer exemplos como essa guerra fiscal municipal, fugindo um pouco do contexto assim dos tributos, pode beneficiar tanto a empresa que vem para cá quanto a própria cidade. Vou dar um exemplo. Uma empresa muito grande vem para cá. Ela precisa de setores viários que passem caminhões, carretas. A Se infraestrutura tem que ser tem que positiva melhorar para. a infraestrutura para receber a empresa. Não adianta ter uma empresa grande que não tem infraestrutura para isso. Não passa caminhão. Ou passa caminhão, só que trava o trânsito inteiro. Então tem que melhorar a Tu falou infraestrutura. uma coisa interessante, tu falou do caminhão, e eu tive vários pedidos de motoristas de caminhões que não tem estacionamento de caminhão em Santos. É uma briga constante que eles param aonde? Aí terminam parando em bairros que incomoda A vizinhança, trava as ruas. que é barulho. E isso é infraestrutura. O governo municipal deveria se preocupar, o estadual também, se você é uma área portuária, de ter uma área destinada aos caminhoneiros para tomar banho, se alimentar, descansar. E Sim. ninguém se preocupa com isso. Estão tudo abandonado nas ruas, além de ser assaltados, quer dizer, está de uma forma totalmente abandonados. Eu acho terrível. E eu sempre ouço assim, ó, vai acontecer. E é triste, Vai porque acontecer. Até nós agora- temos o maior porto da América Latina. Exatamente. E não ter essa estrutura, né, para os nossos É o que o caminhoneiros. doutor está falando, muito triste. é a infraestrutura que não temos, que tem que ter, isso atrai empresas. Né? Sim, Atrai com empresas. certeza essa falta de infraestrutura acaba prejudicando Muito. a vinda de empresas. Por que eu vou colocar a sede da minha empresa numa cidade que não consegue me comportar? Exatamente. Não tem Então, condições de trabalhar. então assim, caminhões, falo até grandes carretas nas ruas estacionadas, é prejudicial para todo mundo. Para todo mundo. Tanto para o próprio caminhoneiro quanto para a população, porque deixa a rua mais estreita. Grandes carretas
muitas vezes a gente não consegue ver o que tem na calçada. Alguém pode ser assaltado, pode acontecer alguma coisa pior, porque tem um caminhão enorme que está ali na frente. Doutor, é interessante esse assunto porque a gente vê toda a riqueza do país passa por Santos, né? Pelo nosso porto. E aí você vê os motoristas dessas carretas sendo maltratados, sem estrutura para comer, dormir, descansar, tomar um banho. Não existe, né? E Sim, ninguém fala nisso. Começaram a sim, falar um tempo atrás e parou. Porque isso não traz voto, né? Não traz sim, voto. Mas esse é importante, preocupação, eu acho, nacional. O Brasil tem que olhar para Santos, que é o maior porto da América Latina, e falar: temos que dar condições para esses motoristas chegarem lá. Além de temos que fazer agora, eu vou flutuar um pouco mais, linhas férreas, né? Para sim. mudar o transporte no nosso país. E tudo isso vai de encontro com o tributarismo. A questão tributária faz parte desse sistema todo. Sim. É uma Eu falta diria que seria até o terrível. coração, É né? muito importante. Então, eu estava falando, doutor Paulo, a importância das linhas férreas para o transporte do nosso país, que é uma coisa que tinha no passado, pararam de executar, e isso vai melhorar muito o transporte, Com né? certeza. Tanto o transporte de carga como o transporte de passageiros também, né? E aí você vê, o país está num dilema de transporte de cargas, né, que a gente vê todos os dias, e eu fico triste de ver os caminhoneiros sendo atacados nas rodovias quando estão parados para descarregar no Descansar. porto. Vamos Aí descansar. o pessoal está arrumando carga, abrindo, eu não sei como chama lá, um determinado equipamento do caminhão, que os grãos ficam espalhados na rua, pelo furto disso na rua. Quer dizer, eles não têm local para ficar. Olha a importância do transporte, olha a importância das guerras que nós estamos tendo atualmente no país, do mundo, né? O mundo inteiro está participando, vendo guerras, combustível que não chega. Quer dizer, é um assunto que mexe com a geopolítica, além da coisa estruturada municipal, estadual e do nosso país, tem a geopolítica que está aí todos os dias morrendo pessoas, dinheiro que está sendo perdido, e as pessoas todas perdem com isso muito. E está aí hoje tudo na área do tributário. De uma certa É, forma, não é, doutor? sim, eu acredito que as pessoas muitas vezes acabam pensando: nossa, mas o direito tributário, não, eu não preciso disso, eu não tenho envolvimento nenhum com isso. Só que, só de observar a nossa conversa, a gente começou falando do direito tributário e estamos falando sobre caminhões e a Geopolítica, que política, é importantíssimo, né? O que é, tributário está ali. tá envolvido em tudo. Eu vou comprar, vou fazer uma compra no mercado. Você está pagando impostos. Se você usa o direito tributário todo dia na tua vida. No dia a Sim, dia, No dia a né? dia. mesmo, Comprar pão na padaria. Sim, sim. mesmo antes de entrar na faculdade, então assim, eu nem imaginava que seria advogado tributarista. Eu tenho uma mania de que quando eu vou no mercado, farmácia, etc., eu pego a notinha fiscal, olho lá no fundo quanto que eu paguei de imposto. Aí eu falo: caramba, isso aqui foi caro, hein? E geralmente ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Então, ó, Virou uma uma dica. rotina, né? Então é uma vocação. Já tinha vocação. Você vê. Mas, ó, fica aí um conselho, principalmente quando você vai no mercado, na farmácia, deem uma olhada, peguem a nota fiscal, olhem lá embaixo, que aparece normalmente assim: é, quantidade paga de tributos estaduais, aí X reais, aí tantos por cento, aí federais, tantos por cento. Aí você vai ver de fato quanto aquele produto custaria sem tantos impostos que você paga. Sim, Aí você vê é a isso mesmo. desigualdade que nós temos de tributário no nosso país. É violento. Não, e quer ver mesmo o quanto a gente paga de imposto? Vai no mercado e compra uma cervejinha É isso aí. para ver quanto que você vai pagar de imposto nessa cerveja. As pessoas têm que se atentar a isso, né, doutor? As pessoas têm que participar dessa coisa, olhar a notinha, porque isso dá Sim, consciência de cidadão, de falar, sim, estão cobrando muitos impostos. Porque as sim. pessoas falam, estão pagando muitos impostos, mas não sabem como que é pago. Porque
tem um ranking, eu não me recordo agora, mas dá para achar facilmente no Google. Se eu não me engano, tem 30 países e fala o quanto o país paga de imposto e o quanto tem de retorno para a população. Nesse ranking, o Brasil fica em último. É o país que menos tem retorno de impostos para a população. Isso é vergonhoso, eu doutor. ia fazer um parênteses, mas eu fiquei meio na Na dúvida. dúvida. Mas agora, dentro do que ele está falando, eu acredito que eu esteja certo. O Brasil é o maior Arrecadador? arrecadador de impostos do mundo. É isso mesmo, doutor? A gente tá lá. Tá lá. A gente tem a carga tributária mais complexa do mundo, mas tem países que acabam arrecadando mais. Mas a devolução é maior também. Que aqui não tem. A gente vê os países nórdicos, por exemplo. Eles pagam muito imposto mesmo. Mas eles não têm gastos com saúde, transporte, Educação. Assim, eu sei que Compensação. Uma compensação. eu sei que o meu filho vai estudar na Uma escola, escola boa. numa escola pública, que não é boa, ela é excelente. Ele vai fazer a faculdade que ele quiser. Sem custo adicional para a Sem família. custo adicional. Por quê? Eu já paguei isso de imposto. Isso sim é uma cobrança justa de imposto. Sim, Doutor do Canadá. eu preciso ir no shopping. Eu pego o transporte público, que eu sei que é de qualidade, e assim, é seguro eu andar na rua. Então, a segurança pública, principalmente, a gente sabe que eu vou andar nesses países, posso andar tranquilamente, que não vai acontecer celular, nada. ninguém vai roubar teu Não celular. vai acontecer nada comigo. Hoje a gente. Eu acredito que o carro, por exemplo, acabou deixando de ser assim um luxo, mas uma necessidade de segurança. Carro, Uber, táxi. Porque tá cada dia mais perigoso de andar na rua. A pessoa sem medo de sair de casa. É isso mesmo. Os pais que têm filho na rua não vê a hora que o filho chega em casa por falta de segurança. É, E isso é falta de investimento. De novo, entramos no assunto de investimento. sim. Falta de investimento. Então, É tantos impostos e nada. não tem Uma retorno. polícia mal paga, sem viatura, sem armamento, sem nada. Sim, tá Isso é o sucateado. quê? Sucateou porque o investimento é só cobrado imposto. Mas o repasse Mas não tem retorno. não tem nenhum. Então, ao meu ver, se fosse cobrado o imposto do jeito que é cobrado, né, nas alíquotas, a quantidade que a gente paga de imposto, mas tivesse um retorno para a população, tá tudo Seria bem. um país de primeiro mundo, hein? Só que a gente não tem esse retorno. Então a gente só paga. Eu pergunto para o doutor, para onde vai esse dinheiro? Não vou perguntar, não. Eu tô certo, já entendi. Aí fica a reflexão. Quer dizer, a Fica a população reflexão. está aí refém de uma situação triste, né? Triste. As pessoas têm que ter consciência, inclusive nas eleições. Tenha consciência do que você vai escolher para dirigir o seu país. Com certeza. Porque não adianta eu ficar fazendo voto protesto ou votar. Eu votei no fulano porque eu conheço ele. Porque ele é meu amigo, é meu vizinho. Você tem que votar em pessoas que você tem plena convicção para um bom trabalho. Dá um exemplo tão fácil aqui e aplicável nesse momento. Você precisa de um tributarista? Você vai contratar um criminalista? Não. Não, meu amigo. Se você está escolhendo o teu representante, que ele faça de fato alguma coisa para você. E Saber seja o que tá útil e saber o que está fazendo. Sim. Agora não, o cara elege o caneta azul. Aí, meu amigo, aí eu vou dizer para você que você quer que o país fique... Não, aí falar... Aí vai colocar no vermelho. Vai colocar no vermelho. Não, fala, é voto de protesto. Então, nos próximos 4 anos você não vai reclamar do que acontecer. Do que acontece aqui, porque quando você tem a sua chance de mudar... Você não muda? Mas o meu voto é um único voto. Mas quantas pessoas não pensam assim? Exatamente. Não é único. Não é único. As pessoas elas não têm a consciência de quanto é importante o voto. A responsabilidade de tudo isso que o doutor falou até agora gira na questão política do país. Sim. Nada acontece. Olha como está tudo interligado. Está tudo interligado. As pessoas não pensam nisso. Olha a situação que ele descreveu para nós aqui da questão tributária. Passou por onde? No Congresso Nacional. Se o doutor está falando que a dificuldade que tem, nós temos que ter político lá que tenha conhecimento, que consulte também os advogados
tributaristas sim. e faça uma lei que venha dar benefício à população. Agora, as pessoas acham que é brinquedo, volta no caneta azul, volta não sei aonde, tiririca, aí fica assim. É um país que não é levado a sério. Não é levado a sério. Não é o que eu tô E te o que ele falando. está dizendo aqui me dói o coração de dizer. As pessoas estão assim porque elas contribuem para que isso continue assim. Sim, É difícil, é difícil. sim. Então é difícil a gente reclamar se a gente não faz nada Não pra faz nada mudar. para mudar. Perfeito. Doutor, eu estou orgulhoso de ter participado nessa bancada com o doutor Paulo, um jovem advogado que conhece muito do assunto. Tenho Muito certeza obrigado. que nós temos que trazer ele outras vezes, Com né? Porque certeza. assuntos assim da população, da compra direta, que o cara faz no dia a dia, e ele vai dar dica para os caras, imposto de renda, né? São assuntos que eu tenho certeza que o doutor vai vir em outra ocasião e Com trazer para certeza. nós assuntos que interessam a população e a consciência da população de que Que é o mais importante. o ato do tributário é o dia a dia de cada um. É o que te põe dinheiro no bolso e tira dinheiro do teu bolso. Tira bastante. Tira bastante. Tira mais às vezes que põe. Então, eu estou muito satisfeito com a sua participação nesse nosso podcast. Tenho certeza que o doutor Cristiano vai convidá-lo outras vezes para vir aqui, porque foi uma aula Foi. de um jovem advogado, que é o pior de tudo. Doutor. Eu fico revoltado com isso. Doutor, o senhor quer deixar o seu Instagram, algo para as Claro. pessoas, se tiverem alguma dúvida? Claro, Fazer quem quiser me questionamentos. chamar, meu Instagram é paololb. E quiser me seguir, me mandar uma mensagem, quiser conversar, marcar um café, fique à vontade. Pedir dinheiro emprestado, pode? Não, aí não. Aí não, aí. Empresas que estejam quebrando, procure o doutor. Eu vou participar dessa comissão, hein? Então, e às vezes eu acabo postando alguns conteúdos também falando Isso é importantíssimo. sobre direito tributário. Bom. Porque é muito importante, né? E as pessoas precisam ter acesso. Então eu sempre acabo tentando postar um conteúdo assim de uma maneira mais descomplicada. Porque se eu falar de uma forma técnica, Não, não ninguém vai vai entender. entender. Não, falar o prático, né? Como que as pessoas Sim. costumam dizer. Né? Sim. Eu acho isso importante, esse tipo de trabalho que você faz, e esses artigos que você publica. E quando tiver alguma novidade, nos fale. Que a gente Com comenta certeza. aqui. Com Vai ser um certeza. prazer falar sempre do doutor Paulo, que me surpreendeu. Não, com Jovem, certeza. me Quer surpreendeu. deixar algumas considerações finais? Olha, eu acredito que a gente já falou assim, praticamente Um pouco de tudo, né? um pouco de tudo. Foi uma conversa assim bem proveitosa. Mais uma vez agradeço o convite. Foi uma conversa assim bem legal. Podemos marcar uma outra oportunidade, mas, por exemplo, uma conversa específica, por exemplo, Com certeza. o tributário na vida da pessoa, na vida do consumidor, Da pessoa física. da pessoa física, jurídica. Com A gente certeza. pode falar sobre esse assunto que Em interessa. outras oportunidades, Em sim. outra Vamos oportunidade. fazer assim. Isso eu acho E que- aqui é assim, aqui você traz o texto. E nós fazemos o contexto. Contexto. Prazer tê-lo aqui. Um abraço. Muito obrigado. Um abraço. Até o próximo episódio. Amém.